Olá! Em janeiro deste ano, uma medida provisória atualizou o valor do salário mínimo para R$ 1.039. Em fevereiro, outra medida provisória definiu novo valor, R$ 1.045. Acontece que esta medida precisa ser votada pelas duas casas do Congresso Nacional até o dia 1º de junho, para não perder a validade. No Palavra Aberta, que começa agora, eu recebo o relator da proposta, deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, essa medida provisória recebeu 44 emendas. Minha primeira pergunta é, o senhor, no seu relatório, o senhor acolheu alguma dessas emendas ou o senhor manteve o texto da forma como veio do Executivo? Maristela, nós analisamos as 44 emendas, todas elas meritórias no aspecto de quererem melhorar o salário mínimo para a maioria da população, mas nós estávamos num período antes da crise da saúde, que gerou uma série de despesas para o governo federal, já com outros lados. Então, na análise das medidas, dentro de todos os critérios que tem que ser feito, nós não aceitamos nenhuma das emendas, embora reconhecendo que elas têm um caráter meritório de querer reajustar o salário mínimo. Mas, devido às condições, nós não acolhemos nenhuma das 44 emendas. Deputado, como eu falei na abertura do programa, em janeiro o salário mínimo foi definido em R$ 1.039. Isso se deveu à previsão do INPC, que à época era de 4,1%. Em fevereiro, quando saiu o valor definitivo, esse percentual foi 4,48% e houve esse reajuste de R$ 6. A medida provisória ela passou a ser R$ 1.045 a partir de fevereiro. A minha pergunta é, o senhor acha que é possível recuperar esses R$ 6 do mês de janeiro? Porque acredito que haja uma tendência à judicialização disso, não? Olha, Maristela, primeiro a gente tem que considerar que o salário mínimo em dezembro era R$ 998. Ele foi feito um reajuste pela variação prevista do INPC para 1.039, mas o governo verificou que houve um acréscimo em dezembro, principalmente de produtos alimentícios, como a carne, e viu a necessidade de aumentar esse valor para 1.045. Primeiro, essa diferença que foi já transferida de janeiro para fevereiro, acrescentando R$ 6, eles foram, na verdade, uma antecipação. Isso deveria vir a ocorrer no ano que vem, no novo reajuste que vem no salário mínimo. Então, o governo, na verdade, ao incorporar mais R$ 6, ele antecipa em quase 11 meses essa diferença, que não haveria a obrigatoriedade de ser feita. Quanto a retornar a janeiro, existe aí um aspecto financeiro orçamentário, já que ela foi antecipada e não retrasada, e que afeta as contas do governo. Cada real a mais incluído no salário mínimo representa 330 milhões de reais para o governo. Então, nós estamos falando de R$ 6, mais de R$ 1,8 bilhão, quase R$ 2 bilhões. Isso é um valor considerável, mas aí você retroage para um mês só, vai dar em torno de 177 milhões. Em torno de 177 milhões esse reajuste. Esse reajuste a mais para ser acrescentado, ele representa mais que orçamentos de alguns ministérios, de agências nacionais, e nós estamos vivendo um período de pandemia onde já há um grande gasto a mais. O que eu queria ressaltar é que a diferença ela foi antecipada. Pode parecer que alguém está dizendo, mas o governo deveria ter dado. Mas essa diferença era para ser dada no próximo ano, num outro reajuste do salário mínimo. Então, a princípio, nós não temos, nós entendemos que não é possível acolher essas emendas e entendemos que, naturalmente, é possível haver uma judicialização desse tema. Mas aí é uma outra questão. Deputado, o senhor comentou o impacto que tem o salário mínimo nas contas do governo, porque realmente tem impacto no BPC, tem impacto na aposentadoria, seguro-desemprego, abono salarial, etc., etc. Mas o salário mínimo, ele tem um impacto também na economia como um todo, porque ele tem um fator multiplicador na economia como um todo. O próprio pagamento da Previdência, a gente sabe que muitos municípios brasileiros têm na Previdência a sua principal fonte de renda. Esse efeito multiplicador
do salário mínimo está sendo considerado pelo governo quando fecha a questão nesse valor? Olha, Maristela, veja, eu falei, foi já antecipado que viria do ano, então já foi considerada essa antecipação, já é esse lado. E, além do que, o governo, você falou aí da aposentadoria, BPC e outros auxílios do governo, mas nós temos que lembrar que agora existe, junto com a pandemia, outros auxílios que o governo está mandando, como o auxílio emergencial de R$ 600 nesses primeiros meses, e há discussões aqui na Câmara da gente estender por mais tempo esse lado. Então, o governo, talvez ao não mexer no salário, que já foi antecipado, mas incluir outros benefícios no controle da pandemia, ele também movimenta a economia e aí, com isso, compensa de alguma forma, e até nesse caso, eu acho que agrega mais recursos pelos auxílios que estão sendo dados à grande maioria da população. Nós já temos no auxílio 50 milhões de pessoas incluídas recebendo o auxílio. Deputado Coronel Armando, o segundo DIEESE, o salário mínimo impacta em 49 milhões de pessoas no Brasil. Basicamente, o mesmo número que o senhor comentou do auxílio de R$ 600 que estão sendo dados pelo governo. Esse valor esse 49 milhões, segundo ainda os cálculos do DIEESE, o salário mínimo deveria ser pouco mais de R$ 4.670 no mês de abril. O senhor acha que, no médio e longo prazo, existe alguma política por parte do governo federal de recomposição do salário mínimo para diminuir essa defasagem? Olha, primeiro, eu acho que esse dado do DIEESE é muito importante, mas nenhum governo conseguiu atingir esse dado. Estou falando do governo atual, mas se a gente volta nos governos anteriores, vamos botar Fernando Henrique, Lula, Dilma, Itamar, Temer e o próprio Jair Bolsonaro, ninguém nunca conseguiu chegar no dado do DIEESE. Então, não é assim. Eu acho que gera uma expectativa e até uma frustração quando a gente coloca isso. Nós sabemos que o salário mínimo ele é estabelecido para dar uma melhor condição, mas a recomposição dele é sempre para manter o seu valor nominal. E esse ganho real a gente teve em anos anteriores, e outra coisa, um ganho real pequeno, de 1%, 2%, 3%. Então, eu não posso te dizer que, de repente, alguém vai pegar um salário mínimo que é R$ 1.045 e chegar a R$ 4.400, que seria uma grande mentira, e também até quem divulga isso querendo, de alguma forma, frustrar a população. Nós sabemos disso, ficamos nós insatisfeitos com esse valor. Eu gostaria de que pudesse ser dado um valor muito maior, e eu acho que todos nós gostaríamos disso, para que a nossa população pudesse ter uma melhor qualidade de vida, mas há uma responsabilidade econômica que todo governo tem que ter. E, nesse aspecto, eu falo até da oposição. Durante o governo dela, ela teve essa responsabilidade. Criou-se outras formas de auxílio, como Bolsa Família, como outros auxílios, Minha Casa Minha Vida, e o governo também tem as suas políticas sociais voltadas para isso. Em relação ao valor do DIEESE, eu acho extremamente político você dizer isso, embora seja o que gostaríamos que fosse, nós iríamos quebrar todas as empresas se a gente estabelecesse aí esse valor do salário mínimo do DIEESE. Às vezes, você tem salários dados, tantos salários mínimos para várias categorias, então iria quebrar e gerar, ao invés de melhoria, um desemprego muito grande no Brasil. Deputado Coronel Armando, para a gente encerrar a nossa conversa, a próxima, como eu disse na abertura do programa, no próximo dia 1º de junho, se essa medida provisória não for aprovada, ela vai caducar. Ou seja, existe uma semana de prazo para ser votado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Como é que estão as negociações em torno dessa aprovação? Olha, Maristela, no momento que eu terminei o nosso relatório e disponibilizei na SGM da Câmara dos Deputados, eu procurei informar o líder do governo, isso, claro, teve acompanhamento do Ministério da Economia, a liderança do governo, do SECOP, e a gente disponibilizou, e eu, na sexta-feira, eu mandei a cada um dos parlamentares que apresentou emenda o meu relatório e uma explicação do que foi feito em relação à emenda dele, numa consideração a esse parlamentar. Da mesma forma, nós estamos mandando a cada um dos líderes, independente de oposição ou situação, nós estamos mandando agora a cada um dos líderes o relatório, pedindo que isso seja divulgado aos membros do partido que vão estar votando. E eu, na semana anterior, procurei lá do Senado quem seria o relator
dessa MP, de que forma que a gente ganhasse algum tempo para quando ela chegar, o Senado já está olhando o trabalho que está sendo desenvolvido aqui na Câmara. Então, eu acho que com isso, e reconhecendo a importância dessa MP, se ela perder a validade, nós vamos ter que voltar, como não pode fazer uma nova MP esse ano, tem que vir um PL, nós vamos ter que voltar ao salário mínimo do ano passado, R$ 998. E eu acho que nenhum de nós quer que esse salário mínimo retorne a R$ 998. Sobretudo na atual conjuntura, né, deputado? Deputado Carolina Armando, muito obrigado por sua participação no Palavra Aberta. Muito obrigado, Maristela, por dar, e permaneço à sua disposição. E amanhã nós deveremos tomar conhecimento de como vai ser a votação dessa MP tão importante para o Brasil. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, que é o relator da medida provisória que trata do salário mínimo no valor de R$ 1.045. Medida provisória 919 de 2020. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.